tenho uma pergunta para você. O que é ser um obreiro aprovado? Essa é uma pergunta importante que precisamos responder, principalmente diante dos desafios que a vida cristã coloca para nós, porque há uma expectativa da Bíblia Sagrada sobre nós, homens, que sejamos obreiros aprovados por Deus. E eu queria responder essa pergunta à luz da palavra do Senhor e convidar você a uma breve reflexão acerca desta pergunta. Quero ler com você Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21, apenas 2 versículos, que vai nos ajudar a pensar na resposta prudente a esta pergunta. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. Esta é uma narrativa muito importante para o Evangelho de Lucas, porque é a narrativa que trata da primeira aparição pública de Jesus na sua vida adulta. Ele até então apareceu enquanto criança, no início da adolescência e agora na fase adulta. E é o texto que narra o batismo de Jesus. E nesta narrativa nós temos a imagem, a descrição de Jesus, além de receber o batismo de João, o batismo com as águas, ele recebe sobre si o derramar do Espírito Santo. E esta narrativa tem algo muito específico, porque diferente da versão de Mateus, diferente da versão de Marcos, nós temos o relato de que o Espírito Santo vem sobre a vida de Jesus exatamente no momento em que Jesus estava orando. Esta informação não aparece em Marcos e não aparece em Mateus, ela é exclusiva de Lucas e faz parte da sua teologia. E por que isso é importante? Porque ao longo de toda a narrativa do Evangelho de Lucas, nós perceberemos uma ênfase do evangelista na vida de oração de Jesus. Jesus, segundo Lucas, é alguém que tem uma vida de oração consolidada. E ele vai arquitetando isso ao longo de toda a sua obra. Por exemplo, aqui mesmo no capítulo 3, que nós lemos, o derramar do Espírito, que vai ser algo fundamental, tanto para o ministério de Jesus, quanto para toda a missão da igreja ao longo de Atos dos Apóstolos. O derramar do Espírito está associado a uma vida de oração. Enquanto Jesus orava, o Espírito veio sobre ele. Capítulo 4, o texto da tentação de Jesus pelo diabo enquanto estava no deserto, só é possível sustentar e vencer essa tentação, claro que por meio da palavra, mas porque Jesus estava há 40 dias em oração e jejum. A vida de oração de Jesus o sustenta diante das tentações. O capítulo 6, por exemplo, tem um relato muito importante, que é quando Jesus escolhe os seus 12 apóstolos. O texto vai dizer para nós, no capítulo 6, versículo 12, que Jesus se retira para o monte a fim de orar. E após esse tempo de oração, Jesus faz uma escolha importante. Jesus ensina para nós que a oração deve acompanhar as nossas escolhas. Escolheremos bem se tivermos uma vida de oração. No capítulo 9, nós temos outro relato importante da vida de oração de Jesus. No capítulo 9, em que Jesus, diante do que se falava a respeito da sua identidade, Jesus está em oração e faz uma pergunta a respeito da sua identidade. A mesma identidade que foi revelada para ele no capítulo 3 é reafirmada aqui diante dos seus apóstolos e diante das muitas falas a respeito de si mesmo. Então Jesus é alguém que não tem a sua identidade oscilando conforme a fala das pessoas, porque ele a sustenta em oração. O capítulo 11 é muito importante porque é um capítulo em que Jesus ensina os seus discípulos a orar. E o texto vai sendo desenvolvido
E ao final desse bloco, no capítulo 11, versículo 13, Jesus mais uma vez vincula o derramar do Espírito Santo a uma vida de oração. E acho que um texto que vale a pena a gente mencionar com relação a essa vida de oração é o capítulo 22, que é a narrativa de Jesus no Monte das Oliveiras, capítulo 22, versículo 39, que é quando Jesus está às portas da crucificação, às portas de consumar a sua obra, e ele lida com essa constante possibilidade de colocarmos os nossos desejos pessoais à frente da vontade de Deus. E o que Jesus faz? Jesus ora. No Monte das Oliveiras, às portas da crucificação, Jesus lida com a sua própria ação, com o seu próprio desejo humano, com as suas próprias vontades, e ele prioriza a vontade de Deus a partir de uma vida de oração, e ele orienta aos discípulos da seguinte forma: orem para que vocês não caiam em tentação. Qual é a grande tentação da nossa vida cristã? É nós colocarmos os nossos próprios desejos acima da vontade de Deus. Então eu acredito que o Jesus apresentado pelo Evangelho de Lucas nos ajuda a responder essa pergunta. O que é ser um obreiro aprovado? Eu diria para você que ser um obreiro aprovado é ser um homem que vive constantemente em oração. Sem oração, nós estamos fadados a cairmos na grande tentação, que é colocarmos a nossa própria vontade acima da vontade de Deus. Então, que você, homem, através da vida de oração, se torne um obreiro aprovado e seja um grande instrumento de Deus para a edificação da sua família, da sua igreja e da nossa sociedade. Que Deus te abençoe e a gente se vê no caminho.